Pessoal, começando a aula da parte da tarde agora. Vamos lá. Então, na parte da manhã, nós fizemos toda a trajetória de Jesus, desde o momento em que ele disse para os discípulos que os segredos do reino que eu estou passando para vocês não deve ser uma luz que fica escondida, mas deve ser uma luz que brilha sobre os telhados, sobre as montanhas. Então Jesus começa a fazer sucessivas viagens com eles para mostrar um milagre aqui e o que isso teologicamente significava. Isso deu para entender, correto? Vocês conseguiram entender o porquê uma palavra dita em lugares diferentes pode ter significados diferentes? Sim. Deu para entender. Então, nesse momento, depois de Jesus fazer toda essa travessia, Jesus chega na Cesareia de Filipe. Agora peguem a segunda folha de vocês. A segunda folha. O que vocês vão fazer na segunda folha? Se alguém não trouxe, fale que eu tenho aqui. Ou pegue no caderno, tá? Mas vocês vão pegar a segunda folha e vocês vão fazer o seguinte. Ó, vocês vão novamente desenhar o mar aqui. Lembra? Aquele mar aqui do canto. Qual é o nome desse mar? Palmas para a irmã Daniela aqui. Muito bom. Glória a Deus. Mar Mediterrâneo. Qual que é esse mar aqui? Mar da Galileia. Vocês vão desenhar de novo. Que nós vamos fazer uma outra. Pode ser, meu irmão. Desenha novamente qual é o nome desse rio. Aí vocês vão desenhar esse marzão aqui. Qual é o nome desse marzão? Mar Morto. Faz isso aqui com o mapa. Vamos lá. Todo mundo conseguiu concluir? Então aqui é o quê? Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia, às vezes é chamado de Tiberíades, Rio Jordão e o Mar Morto. Por que isso aqui é um Mar Morto? Também não tem vida. O que acontece? Oi? Essa bolinha aqui de cima, esse Mar da Galileia, no mapa? Exatamente. Diz que de Genezaré. Pode ser. Ele é chamado às vezes de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Na verdade, isso aqui é um lago, né? É um lago. Uhum. Gigante, mas é um lago. Exatamente. É um mar, mas é um lago. Exatamente. Então ele pode ser chamado de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Ele é um lagão grandão. Foi aqui que teve as tempestades, foi aqui que Jesus andou sobre as águas, tá? Tudo aqui nessa região, quando ele vai transitar, nós já vamos entender melhor sobre Bazã, beleza? Eu já vou explicar isso para vocês. Aí o que acontece? O Rio Jordão, pessoal, ele nasce aqui, ó, daqui de cima, ele vem nascendo e vem vindo. E quando ele chega, ele acaba, morre aqui. Quando ele morre aqui, se acumula muito sal aqui. Então fica tanto sal aqui nesse mar que não tem vida. Os peixes boiam mortos lá. As pessoas não afundam, né? Exatamente. Aí, olha aqui, pessoal. Pergunta problema. Agora eu sou um ateu, ó. Virei o ateu. Seu Jesus andou para as águas coisa nenhuma. Conversa fiada. É que na verdade lá o mar tinha muito sal. E porque tinha muito sal não afundava. Então foi isso. Simplesmente não afundou. Eu sou ateu. E aí? Por que os outros não andou? Mas andou, Pedro andou. Só Pedro e o restante. Então? Pedro afundou ainda. Então, mas isso é conversa fiada de vocês cristãos aí. Tem um outro jeito de responder isso aí. Pessoal, olhem para o mapa. Parabéns, minha irmã. Vamos bater palma para a Pamela.
Você viu como esse conhecimento dessa coisa, ela já responderia o ateu rapidão. O ateuzão, você não está sabendo de nada. Porque Jesus não andou sobre as águas no Mar Morto. Jesus andou sobre as águas na onde? No Mar da Galileia. Saiu do óbvio. Exatamente. Hã? Saiu do óbvio. Exatamente, saiu do óbvio. Porque o sal é aqui. Não é aqui. Tá? Oi. Será que é verdade? Porque na internet tudo pode acreditar. Que tem alguns pontos do Mar Morto que começou a aparecer peixe? Então, aí isso são coisas atuais, eu já não sei dizer. Não sei dizer. Ninguém saiu lá, mas há uma profecia que haverá um tempo que vai ter vida. É? Então. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, mas vocês se lembram quando eu falei para vocês que Ezequiel, aqui no viu o templo é virado para cá, e de dentro do templo saiu um rio, e esse rio chegava até onde? No Mar Morto, e o Mar Morto voltava a ter? Trazia vida para ele. Vida. Nós já vamos ver o que é esse rio que gera vida. É isso aqui, ó. Ele está usando essa geografia, ó. O Ezequiel teve essa visão de saindo daqui, chegando aqui e voltava a ter vida. Tá? Aí, vamos lá. Agora nós precisamos responder a seguinte pergunta: por que é que Jesus foi julgado ora por Herodes, ora por Pilatos? Nós vamos entender isso aqui agora. Tá? Vamos lá. Não precisa nesse momento escrever o nome das regiões, vocês já vão entender o porquê. Tá? Herodes o Grande. E aí, seu Luiz? Herodes o Grande, pessoal, ele dominou toda essa região. Quando Herodes Grande morreu, o que aconteceu? Palmas para a pastora. Eita glória! O reino se divide. O reino se divide em quantas partes? Não. 4. Parabéns novamente, pastora Marilete. O reino se divide em 4 partes. E cada parte é chamado de uma tetrarquia. Aí, o Herodes Grande morreu. Essa parte aqui, ó, eu vou dividir assim, no mapa está mais detalhado, tá, pessoal? No mapa está mais detalhado. Mas eu vou dividir aqui assim para facilitar para a gente, tá bom? Ó. Herodes Arquelau, o filho mais velho. Então Herodes Grande morreu, aí veio o primeiro, Herodes Arquelau. Herodes Arquelau. Ele ficou governando essa região aqui, que fica Samaria e Judéia. Ele ficou governando essa região. É aqui onde está o templo, na Judéia, tá? O templo fica aqui. Belém fica aqui. Jerusalém fica aqui. Todo o centro econômico fica aqui. Essa parte superior ficou com outro filho de Herodes, chamado Herodes Antipas. A Bíblia fala de Herodes Antipas, fala de Herodes Arquelau. Então, essa parte superior da Galileia ficou com Antipas. Aqui ficou com Antipas. E aqui, que é a Samaria e Judéia, ficou com Arquelau. Herodes Arquelau. Essa parte aqui, chamado Pérea, ficou com quem? O Antipas. O Antipas também ficou com essa e com essa. Então, Antipas. Essa parte de cima ficou com Herodes Felipe. Herodes Felipe. Então, o terceiro aqui é Herodes Felipe. E a quarta região, que seria essa daqui, no mapinha que eu mandei, está lá nas últimas páginas da apostila. Isso aqui está bem detalhadinho. Decápolis. A Decápolis ficou com quem? A Decápolis ficou um conjunto de 10 cidades autônomas. Tá? Um conjunto de 10 cidades independentes. Então vejamos. Uma parte da terra ficou com quem?
Herodes Arquelau. A segunda parte da terra ficou com Antipas. Essa parte ficou com Antipas. A terceira aqui ficou com Herodes Felipe. E a quarta, Decápolis, ficou com terras autônomas. Então tem quantos governos aqui? 4. Tem quantas divisões de governos aqui? 4. Por isso que alguns autores interpretam, abram para mim a Bíblia, por favor, em Apocalipse 7:1. Apocalipse, capítulo de número 7, verso número 1. Leia para mim, bem alto, quem achou Apocalipse 7:1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Parou. Alguns comentaristas interpretam que esses 4 cantos da terra são esses 4 cantos. Porque a terra de Israel foi dividida em quantas partes? 4. Alguns autores, aí você não precisa concordar com eles, mas é a visão deles, interpretam, por exemplo, algumas passagens do Antigo Testamento que falam sobre 4 cantos da terra como uma profecia que às vezes nem o próprio profeta entendia, se referindo a esses 4 cantos. Porque a terra foi dividida em 4. Alguma pergunta até aqui? Perguntas ou podemos continuar? Então, beleza. Vamos lá. Por que Jesus... Aí você me perguntaria, mas Luiz, e Pilatos? Por que a Bíblia não fala de Pilatos? Como é que a gente resolve isso aqui? Porque a Bíblia diz também que estava desse jeito. O que aconteceu? Esse cara aqui começou a fazer muita loucura. O bambazão. E Roma não gostava desse tipo de governo, porque Roma quis ter simpatia com o povo. Então vamos lá. Roma é a chefe e Roma deixava de favor alguns governadores locais. Tá bom? Quando Roma viu que esse Herodes estava fazendo muita bagunça, Roma excluiu esse Herodes e foi trocando de Herodes. Na época de Jesus, quem que tá? Pilatos. Conseguiram entender? Deu para entender aqui ou não? Luiz, Oi. no 4 fala assim, ó. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Olha aí, ó. Você viu? Talvez ela vai concordar com esses autores, não sei. Eu não vou dar opinião sobre isso, que hoje o tema não é Apocalipse e tal, mas eu só quis mostrar a vocês que conhecer a geografia de Israel te leva para uma interpretação. Porque como eu não sabia que Israel tinha 4 cantos, eu olho para esse texto e nem penso nisso. Agora que eu sei que Israel tem 4 cantos, não pode me dar uma pulga atrás da orelha para moldar a nossa interpretação? Conseguiram entender isso que eu quis dizer? Tá? Vamos lá. Conseguiram entender então por que Pilatos assumiu? Se não entenderam, perguntem. Então eu vou continuar. O Herodes Arquelau bagunçou demais, o imperador romano tirou, colocou Pilatos no lugar. O que acontece? Por que esse julgamento muda? Abra para mim Lucas 23, capítulo de número 1. Vocês vão entender agora. Por que estavam jogando Jesus para lá e para cá? Lucas 23, 1. Quem achou, leia bem alto. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Ou seja, pegaram Jesus e levaram até aqui, Pilatos, para julgar. Essa região, lembre-se, Pilatos está na Judéia. Ele governa Samaria e Judéia, tá? Mas o centro mesmo é Jerusalém, onde está o templo, onde tem mais dinheiro. Então levaram Jesus até Pilatos aqui na Judéia. O que aconteceu depois, minha irmã? Pode continuar a leitura. E começaram a acusá-lo
acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Continua. Pilatos perguntou a Jesus. Só um parênteses. Estão acusando Jesus de um crime de sedição. O que é o crime de sedição? Imagina hoje o presidente é o Lula, né? Aí eu chego aqui e começo a falar: eu sou o presidente agora, não obedeça a ele. Eu que sou o presidente. Isso é um crime. É um crime. Então, quando Jesus tem um outro rei, que é o Roma, o imperador o César, e Jesus chega e fala: eu sou o rei, isso é um crime. Então, estou acusando Jesus de um crime para Pilatos. Continua. Aí Pilatos começou a julgar. Continua, minha irmã. Aí Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Tá bom. Entenderam? Começou a indagar sobre Jesus, falou assim: ó, esse ensino de Jesus, para você ver como as revoluções de Jesus, as transformações nunca começam nos centros das capitais religiosas, é sempre no meio dos pequenos da periferia. Periferia que eu estou dizendo não é financeira, não é favela, mas é sempre nos pequenos. As transformações históricas da igreja sempre começou através de um... É um ou outro que começa a orar junto, meu irmão. Percebendo que o negócio precisa mudar, vamos orar. E começa a se reunir. Aí o que acontece? Aí Jesus chama um pescador aqui, que ninguém queria nada com ele. Chama um publicano, que era visto como um maldito. Chama um zelote, que era violento. E começa a ensinar esse pessoal aqui. O que aconteceu com esse ensino? Esse ensino se espalhou e chegou até a Judéia. É quando os líderes das convenções do Sinédrio não conseguiam mais ignorar. Começou a influenciar o povo. O ensino desse Jesus saiu da Galiléia, se ficasse lá na Galiléia, beleza, mas começou a chegar aqui na Judéia. Aí Pilatos perguntou: pera aí, ele é galileu? Galileu significa que é da Gali? E quem governa a Galiléia? Herodes Antipas. Então Pilatos falou assim: o quê? Esse problema não é meu. Ele é lá da Galiléia. Então manda ele pra... Aí levou Jesus lá pra cima. Aí pegaram Jesus. O Herodes estava aqui em Jerusalém. Na verdade não levaram ele lá para cima, mas levaram até Herodes, que estava aqui por uma coincidência, mas que ele governava a Galiléia. Então eu falei assim: não, esse problema é da Galiléia, leva para o Herodes Antipas. Quando levou para o Herodes Antipas, continua a ler, minha irmã. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Olha só. O Herodes ficou alegre, mas não é essa alegria assim: nossa, que prazer em te ver. É aquela alegria assim: não, rapaz, como eu estava querendo ver esse cara, hein? Esse cara que me chamou de raposa, né? Lembra que Jesus chama o cara de raposa? Esse cara que me chamou de raposa, né? Então tá bom. E aí, minha irmã, continua. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus ficou mudo na frente dele, assim, ó. Fala comigo, Jesus. Continua, minha irmã. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Ou seja, viu o seguinte: cara, esse cara é um doido. É nada, vou nem perder tempo. Manda de volta pro Pilatos, quero saber disso não. Aí colocou um manto nele de rei para zoar com ele. Você é rei? Então colocou um... Aí levou o rei preso para zombar dele. Aí levou de volta até o Pilatos. Ou seja, por que teve essa mudança de governo? Porque ora Jesus era galileu, mas Jesus também nasceu em Belém. Então eles ficam: quem que deve ser julgado? Aí eles ficaram nessa, manda para lá e manda para cá. Nesse dia, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Herodes e o Pilatos estavam brigados. Aí eles se reconciliaram. Eles se reconciliaram em nome de condenar Jesus. Viraram amigos. Aí ele condenou Jesus Cristo. Tá?
Então, por isso, essa mudança. Então, pessoal, para a gente prosseguir, porque o tema principal dessa aula é saber sobre o que é as portas do inferno, o que é as chaves do reino e o porquê foi necessário a gente entender um pouco dessa geografia bíblica. Mas o principal da aula da manhã é o quê? Os fatos que os discípulos veem acontecendo em Decápolis, em Bazã, em Galileia, em Samaria. Eu falei para vocês dos 10 leprosos sendo curados nas regiões de Samaria e da Galileia. A multiplicação de pães semelhante ao que aconteceu no deserto, no Antigo Testamento. Acontecer aqui são fatos reveladores para os discípulos. Beleza? Aí quando Jesus está treinando seus discípulos, chega até aqui. Aqui, ó. Numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. O que é esta Cesareia de Filipe? Por que Jesus foi para lá, minha irmã? Para falar da igreja. Jesus não poderia ter falado de igreja aqui na Judéia? Jesus não poderia ter falado aqui na Samaria? Não poderia ter falado aqui na Galileia? Por que Jesus teve que caminhar dias e dias, depois ainda passar no meio do mar, de uma tempestade, para depois chegar lá no lugar alto, subir montanha, minha irmã? Subir montanha, doer os pés, lugar íngreme e alto, para edificar a sua igreja. Nós já vamos ver o porquê. Podem ir... Ô, Selma, paz, tudo bem? Exatamente. É o que nós vamos ver com mais detalhes agora. Podem ir na página de número 11 da apostila. Na página de número 11 vai começar, ó, escrito aqui, ó, Bazã, em cima. E eu fiz aqui um pequeno resuminho em tópicos. E nas partes de baixo aqui, ó, eu falo de um comentário de um autor chamado William Barclay. Vocês podem ler aí comigo caso queiram. Todo mundo achou? Página de número 11. Primeira palavra, Bazã. E um resuminho. E abaixo nós vamos ver aqui essa leitura. Por exemplo, vejam só. Vocês viram aí que eu coloquei Salmo 42, 6 e 7? Vocês viram, né? E o Salmo 133? Por quê? Olha só como que a gente vai entender melhor esse salmo. Aqui, meus irmãos, aqui em Cesareia de Filipe tem um lugar chamado Monte Hermon. Lá nesse Monte Hermon, lá em cima, é o lugar onde nasce o Rio Jordão e sai de dentro de uma caverna. De dentro do Monte Hermon. Então o Monte Hermon está aqui em cima, sai um rio aqui que alimenta isso daqui e percorre 200 quilômetros até chegar aqui. Então nesse Monte Hermon nasce o Rio Jordão. E como ele está num lugar muito acima, a parte de cima dele são geleiras e dá um orvalho frio. E esse orvalho se espalha por toda essa terra e alimenta até às vezes as plantações. Aí você abre, por exemplo, abre o Salmo aí, Salmo 133. Ó quão bom, leia para mim quem abriu o Salmo 133. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Continua. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola de seu manto sacerdotal. É como o orvalho Olha aqui. A união dos irmãos é como o orvalho do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ele está dizendo que o quê? A união dos irmãos é semelhante, ele diz, àquilo que acontece na natureza lá no Monte Hermon. Porque no topo do Monte Hermon sai um orvalho, e esse orvalho alimenta os outros montes e alimenta a outra terra. Então, o que ele está dizendo? Como é bom a unidade dos irmãos que se compartilham. É como um monte
que tendo ou gerando de si o orvalho, ele faz o quê? É isso que está dizendo. Você pega, por exemplo, Salmos 42, 6 e 7. Muita gente prega um abismo, chama outro abismo, né? Abram aí, Salmos 42, 6 e 7. Leiam para mim, quem achou? Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. É isso? Não. 142? Não, 42. 42, 6 e 7. Leia, irmã. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, Por que te abates, ó minha alma? Ó, continua. Lembro-me de ti. desde a terra do Jordão, desde o Hermon. E desde o é esse monte lá nas terras do Felipe, Herodes Felipe. E aí? Desde o pequeno monte, um abismo chama outro abismo. O que ele está dizendo? O que esse abismo chama outro abismo? Como a fonte do Jordão nasce aqui, pessoal, é que vocês vão ver no mapinha que eu mandei, tá um pouco melhor, tá? Mas ele alimenta tudo isso aqui, daqui até aqui tem muitas quedas. Tem até uma cidade que tinha aqui no Mato Grosso do Sul, não sei se tem ainda, chama Sete Quedas. Tinha um rio, uma cachoeira que tinha quedas. E ele diz o seguinte, ele assimila essas quedas à sua própria sensação de tristeza. Na minha versão fala bem sobre isso. Como que fala aí? Aqui fala assim, assim como o mar agitado ruge, assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão. Assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Olha aí, ó. Ele está dizendo que cada vez ele está... Aí a água vai vindo e faz o quê? Aí vai vindo e ele se sente assim. Né? Tá? Então, os textos fazem... E, meus irmãos, na Bíblia existe muito isso, tá? Muito, muito mesmo. Né? Só entendendo a geografia mesmo. Sim. Oi, minha irmã? Oi? Na onde que o senhor falou que existe muito isso? Na Bíblia. Vários textos na Bíblia. Caso queira, eu mando outros para vocês, mas eu separei somente os que falam do Monte Hermon, porque a gente vai falar dessa terra aqui. Tá? Porém, vou falar um negócio aqui para vocês também. Ah, não, depois eu falo. É do Monte Hermon também, mas vamos lá. Olha só, pessoal. Olha o que o William... Aí Jesus, para iniciar a sua igreja, sobe aqui. E Cesareia de Felipe. Olha só o que o autor diz sobre Cesareia de Felipe. Caso vocês queiram acompanhar na apostila, abaixo de Bazã aqui está o lugar onde Jesus. Olha o que está escrito. O lugar onde Jesus fez a pergunta. Qual pergunta? Quem dizem os homens que eu sou? Reveste-se de um profundo interesse. É curioso. Pode haver poucos lugares em toda essa região que suscitassem mais associações religiosas que Cesareia de Felipe, ou seja, lá era o lugar de mais religioso que tinha em todo lugar. E ele vai explicar o porquê. Número 1, o território estava coberto dos templos antigos ao culto ao Baal sírio, desde aquela época vindo, cheio de templo. Thomson menciona não menos de 14 templos nas suas proximidades. Tratava-se de um território cujo próprio ar, a atmosfera e o fôlego era de antiga religião. Era um lugar à sombra dos deuses da antiguidade. Número 2, os deuses sírios não eram os únicos venerados nesse lugar. Pessoal, agora presta atenção nisso aqui. Isso aqui que é o mais importante. Perto de Cesareia de Felipe, se erguia uma grande colina e nela havia uma caverna profunda. Dizia-se que nessa caverna havia nascido um deus chamado Pan. Escreve isso aqui. Página de número 12. Aqui, ó, ponto 2. Página de número 12, ponto 2. Na terceira linha. Chamado Pan, o grande deus da natureza. Ora, idolatria.
Cesareia de Filipe estava tão identificada com esse Deus que seu nome original, ou seja, essa cidade se chama hoje de Cesareia de Filipe, mas sabe como era antes? O nome daquela cidade antes era Pânias, que era em homenagem ao deus Pan. E até o momento atual, se você for